Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Hoje em dia parece que todo blockbuster de ontem se torna o clássico de amanhã, e Ghostbusters Apocalipse de Gelo é mais um que tenta monetizar o sucesso de filmes com mais de 30 anos desde o seu lançamento. Aliás, Caça-Fantasmas ter virado Ghostbusters é mais uma internacionalização de título que não ajuda em nada, só serve para enfraquecer algo que já não está tão forte. Ou você realmente está interessado em um novo filme dos Caça-Fantasmas? Tipo, faz 40 anos desde o lançamento, quem era jovem naquela época hoje é avô, quem é jovem hoje em dia não tem a menor ideia de quem eles eram, e no meio tem um público que só lembra deles por conta do reboot Só com Mulheres, que deu terrivelmente errado. Mesmo assim, Ghostbusters Apocalipse de Gelo não é um filme ruim. Tem lá seus momentos divertidos e, na minha singela opinião, é muito melhor do que Ghostbusters Mais Além, o último filme que eles lançaram, que eu mal me lembro, se é que eu me lembro de alguma coisa. E se eu não lembro de nada, é porque o filme era ruim. Aliás, eu não tive investimento emocional nenhum com Mais Além, então eu não estava esperando absolutamente nada de Apocalipse de Gelo. E talvez por isso que eu tenha, apesar da falta de ritmo, curtido mais essa continuação, que tem lá o seu fanservice, captura bem o espírito original e pode fazer alguns fãs curtirem mais do que os filmes que vieram antes. Apocalipse de Gelo lembra demais os Caça-Fantasmas originais, o tempo todo, sejam pelas locações, já que se passa de novo em Nova York, seja pela iluminação, figurinos, ou pela presença dos atores originais, por alguns velhos fantasmas conhecidos, sejam por algumas piadas, mas talvez o problema realmente seja a trama, incrivelmente familiar, sobre um vilão que chega a Nova York depois de conseguir a sua liberdade por conta de um objeto místico com uma origem duvidosa. Apesar disso, eu tenho que dar o braço a torcer e elogiar o diretor Gil Cannon, que faz um bom trabalho e oferece a ambientação certa para o filme, que é sobre uma nova geração de caça-fantasmas interagindo com a velha geração. Mas são tantos personagens espalhados pela trama o tempo todo que apenas Phoebe, a ótima McKenna Grace, tem algum desenvolvimento. E mesmo assim, não é nada tão profundo. Eu ia tentar fazer esse vídeo sem spoilers, mas ele acabaria aqui. Então, aqui vão alguns spoilers, nada muito assustador. Se você não quiser ouvir, pule para o minuto que vai aparecer aqui na tela. Vamos lá. Phoebe é jovem demais para ficar correndo pelas ruas de Nova York caçando fantasmas, então ela, como toda boa adolescente, passa a se sentir ignorada e sozinha, até conhecer uma fantasma, também adolescente, Melody, num parque enquanto jogava xadrez. Ela se envolve profundamente com Melody, a ponto de entrar em uma máquina que retira a alma do seu corpo só para sentir o que Melody sente, mesmo que seja por alguns poucos minutos. Isso é um erro, já que descobrimos que Melody estava trabalhando para Garraka, o grande vilão do filme, e esse lance da alma serve para que ele consiga possuir o corpo de Phoebe. E isso faz com que o mundo todo entre numa nova era glacial, e o erro de Phoebe não é pontuado mais em nenhum outro momento do filme, que faz com que a personagem não tenha nenhum tipo de evolução. Mas o problema não tá só na Phoebe, tá em todo o roteiro que não tem a menor ideia do que fazer com tantos personagens. Trevor, o irmão mais velho de Phoebe, interpretado pelo carinha lá de Stranger Things, e que deve ter sido contratado para trazer o interesse de um novo público para Caça-Fantasmas, tá na história apenas para interagir com Geleia, aquele fantasma verde dos filmes dos anos 80 que ficou famoso pela animação, e a sua trama paralela se resume a reclamar o tempo todo que a mãe não confia nele. Os adultos apenas correm para lá e para cá com uma ou outra piada mal arranjada do Paul Rudd, que sem dúvida seria a real atração do filme, se a sua participação não fosse apagada pelo destaque maior que o Dan Aykroyd ganha nessa continuação. E a participação dos atores antigos, Dan Aykroyd, Bill Murray, Annie Potts e Ernie Hudson, são pontuais, funcionam, mas mais como um fanservice do que qualquer outra coisa. E tem, sim, um leve destaque nas cenas finais. Eu diria que Apocalipse de Gelo parece que queria dar mais espaço para os seus personagens, mas não consegue pela simples falta de não saber o que fazer com eles. E a trama sobrenatural, sobre o monstro fantasma com poder de congelar o mundo todo, convenientemente se passa 90% do tempo dentro do quartel-general dos Caça-Fantasmas, e muito pouco do cenário da cidade de Nova York é aproveitado. Aliás, essa trama é incrivelmente familiar aos dois primeiros Caça-Fantasmas dos anos 80, joga muito no seguro e não acrescenta muita coisa na mitologia da franquia. 40 anos depois, com muito mais possibilidades técnicas e efeitos especiais, no final das contas, esse Ghostbusters Apocalipse de Gelo cai nas mesmas armadilhas das grandes franquias atuais, como Star Wars ou o universo cinematográfico da Marvel, que não sabe o que fazer com as novidades que obrigatoriamente tem que apresentar ao público, para que tenha uma longevidade maior. Uma coisa que muito se discute é a falta de criatividade, e o lance que os grandes estúdios de Hollywood precisam investir apenas em franquias
franquias conhecidas, o que gera sempre a afirmação de que tal continuação é aquele típico filme que ninguém pediu. Essa discussão sobre filme que ninguém pediu pode ser contestada, já que ninguém pediu um De Volta para o Futuro, um Matrix ou um Jurassic Park, mas eu acho muito válida quando assuntos são continuações, remakes e reboots. E Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, sem dúvida é uma continuação que ninguém pediu, ninguém queria, e eu tenho lá minhas dúvidas se tem alguém por aí que realmente se importa com ela. Mas e aí, você é fã dos Caça-Fantasmas e tá muito ansioso para ver esse Apocalipse de Gelo ou nem sabia que o filme ia sair? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu a minha opinião sobre Ghostbusters Apocalipse de Gelo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se é a primeira vez que você tá por aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanhe o ao vivo que acontece em todas as terças, quintas, sábados e domingos e torne-se membro do Clube dos Rabugentos para participar das lives de sábado. E se você tá curtindo esse conteúdo, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor. Pega no meu Pix e balança. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui ao lado. Um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolheu. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e como eu tô tentando postar vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se veja muito em breve. Então, até lá. Valeu!